Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Vida de Advogado. E hoje eu tenho a honra de receber aqui duas figuras da advocacia aqui de Guarulhos, doutora Verônica Magno. Seja muito bem-vinda, doutora Verônica Magna. Muito obrigada pelo convite, doutora Abner. É com muita alegria que estamos aqui para participar e falar um pouquinho da vida de advogado. Muito obrigado mais uma vez, a grande honra é receber Vossa Excelência, esse que é um bate-papo descontraído, né, doutor Leonardo? E o outro convidado, nós estamos aqui com o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nessa tarde fria. Eu que agradeço, doutor Abner, o convite. E sabendo do tema ainda que nós iríamos falar, né, que é prerrogativas, a gente respira, né? A gente pulsa prerrogativas, aí eu fiquei mais contente e me senti mais à vontade com o convite. Gostaria de cumprimentar também a doutora Verônica Magna, é uma honra estar aqui com a doutora. O prazer é meu, doutor Leonardo, grande figura das prerrogativas aqui de Guarulhos. É isso aí, vamos bater papo. É isso aí. O papo hoje, como o doutor Leonardo Souza Costa adiantou para nós, é sobre prerrogativa. Prerrogativa que, ao contrário do que muitos podem... às vezes tem algumas pessoas que não são advogados, que nos acompanham, né? Podem pensar ou podem imaginar que prerrogativa é um privilégio para a advocacia. E é sempre bom nós falarmos, né, doutora Verônica, que prerrogativa não é nenhum tipo de privilégio, de benefício. Pelo contrário, é uma garantia para que o advogado exerça a sua profissão, que na verdade é uma garantia da advocacia, mas também é uma garantia do cidadão. É uma garantia que o cidadão tem que o seu advogado poderá exercer a sua defesa de forma livre e nos ditames da lei. Então não se trata, quando falamos de prerrogativas, não se trata de privilégio da advocacia. Pelo contrário, é uma ferramenta necessária para o exercício da profissão. O tema hoje vem ao encontro do que é feito aqui na cidade de Guarulhos. A doutora Verônica falou que o doutor Leonardo aqui é um guerreiro das prerrogativas, é o atual presidente da comissão de prerrogativas, trabalha muito, né? É uma das comissões mais acionadas da OAB Guarulhos. Então, para você ter uma ideia, você que nos assiste, a comissão de prerrogativas tem um telefone que fica 24 horas ligado. Se o telefone tocar às 3 da manhã, o membro da comissão de prerrogativa é que vai atender. E se necessário for, ele tem que se deslocar na madrugada até a delegacia, até a delegacia de polícia, até o fórum, enfim. Aonde está sendo violada a prerrogativa do advogado, o membro da comissão, ele precisa atuar. E por isso que o doutor Leonardo é uma figura muito relevante, muito respeitada aqui em Guarulhos, porque ele representa tudo isso. E a doutora Verônica tem uma longa atuação, uma advogada de escola da nossa cidade, trabalhou em várias comissões e tem muito para contribuir também no assunto prerrogativas. Nós temos uma reunião a cada 15 dias falando de propostas, falando de ideias para que a nossa advocacia se fortaleça ainda mais. Doutora Verônica nos trouxe um pensamento, né, doutora Verônica, Exatamente, que ela vai expor aqui para a gente, vai conversar um pouquinho a respeito. Mas eu queria iniciar esse podcast nessa tarde falando, doutor Leonardo, dessas recentes agressões à advocacia. Nós tivemos agressões, né, doutora Verônica, em Minas Gerais, recentemente, estou falando só dos últimos 3 meses, que foram noticiado, que foi notícia nos grandes portais jurídicos do Brasil. Nós tivemos aquela agressão ao advogado em Minas Gerais. Tivemos aqui na Zona Leste o advogado que foi preso quando defendia um cliente, o interesse de um cliente. E recentemente nós tivemos aquela tortura, mais do que uma agressão, aquela tortura na cidade de Goiânia contra o advogado que foi intervir numa abordagem policial violenta contra um morador de rua. Acabou ele, advogado, sendo algemado, jogado ao chão e agredido. Isso é mais do que violência, é um crime de tortura. Doutor Leonardo, como é que o senhor vê essas agressões às prerrogativas, essas recentes agressões contra o advogado e, consequentemente, violações de prerrogativas? Bom, Abel, eu vejo um absurdo, né?
uma coisa que eu nunca imaginei, né, presenciar uma situação dessa no exercício da advocacia. Né? Às vezes você pode pensar que às vezes me parece que seria um exemplo de uma prova que você está fazendo, um exame, um concurso, eles vão trazer, porque isso é uma história que é inimaginável. O advogado que foi preso aqui no 103, Itaquera aqui. de Itaquera, ele foi preso porque ele orientou o cliente dele a permanecer em silêncio. Absurdo. Isso é a garantia constitucional, né? Inclusive, hoje eu li uma decisão que um júri foi anulado. Para anular um tribunal do júri é muito difícil, né? Que é a soberania dos vereditos. Foi anulado porque o promotor, fazendo uso da fala dele, ele falou do silêncio utilizado pelo réu. Então, ele citou isso ali na sustentação dele, né? No momento de fala, e isso vai de encontro contra o que reza a Constituição Federal, e foi anulado o júri popular. Então, um absurdo o que aconteceu no 103. E com relação ao caso de Goiânia, né, no início da sua fala, né, quando você traz aí que prerrogativas é ferramenta, ao contrário de vantagens, né, então isso me reporta, né, ao livro que a gente lê de Wagner Lobo, que é hoje um dos melhores escritores que fala de prerrogativas. Ele vem contando ali a história, né, e a Comissão de Prerrogativas, a vanguarda, São Paulo, seccional São Paulo, foi o vanguardista. Na época era o presidente, acho que o Délio Martins, se não me engano. Ele foi o presidente, ele que fundou a Comissão de Prerrogativas. E por que ele fundou? Porque nós vivíamos ali num período de exceção, né, no regime militar, e era muito comum o advogado ir ali em defesa do seu cliente, ficar preso e ser torturado. Mas eu acredito que naquela época não era a luz do dia aí na frente de todo mundo. Por isso que eu vejo hoje essa violência como pior ainda do que na época até mesmo do regime de exceção. O que o Dr. Leonardo falou tem toda a razão. Esse caso, essa agressão contra o advogado na cidade de Goiânia, foi à luz do dia, com várias testemunhas e mais, com várias pessoas filmando aquele ato de agressão. É bom que se diga que esses policiais estão afastados. Já houve o desagravo público no que tange a esse ato violento desses policiais. E a OAB, Conselho Federal, vai propor uma ação civil pública contra o Estado de Goiás, visando a reparação de danos coletivos. Porque, de fato, se nós pensarmos, há um dano coletivo contra a advocacia e contra o cidadão. Então, não obstante ao direito que esse advogado tem individualmente de promover uma ação individualmente contra o Estado, por conta das agressões policiais, a OAB, de forma coletiva, vai buscar essa reparação. Então, é inédita essa ação, doutora Verônica. Então, aqui a gente tem que louvar. E nós precisamos fazer mais uso dessas medidas judiciais contra essas violações de prerrogativa. Então, muito bem lembrado, à luz do dia, é um absurdo, é abissal isso. Então, nós temos que, de fato, condenar e precisamos falar. Mas, doutora Verônica, me responde uma coisa. Queria também a sua opinião com relação a esses absurdos que vêm ocorrendo. Como é que a senhora tem visto essas violações? E o que a senhora pensa, o que nós podemos, do ponto de vista institucional, do ponto de vista individual, fazermos para contribuir para que a gente não tenha mais essas agressões, se é que é possível, porque é meio que enxugar gelo isso. Né? Bem, na verdade, a gente vê com muita tristeza, porque em pleno século XXI, né, como o doutor Leonardo bem lembrou, né, meio que justificava na época de uma ditadura. Não que assim, não que justifique, mas eles tinham enfim, cuidado. Era comum, né? Eles tinham cuidado de esconder, né? Sim, e de esconder, mas o que acaba acontecendo é que a gente espera que com o passar dos anos, as pessoas sejam mais civilizadas, mais humanas, né? Mais preparadas, inclusive. As suas corporações, suas instituições devem preparar melhor, né, o policial, os funcionários públicos, magistrados, Ministério Público e assim sucessivamente. Porque é inadmissível que se faça isso com
um profissional que só está trabalhando. E vale lembrar aqui, colegas, né, doutor Abner, né, doutor Leonardo, que todas essas situações têm que ressaltar que são feitas exatamente quando você está defendendo o seu cliente. É bom lembrar isso para o cidadão, que às vezes ele não entende a conotação de tudo isso, né? A advocacia, ela tem um instrumento forte, que é o desagravo, né? Perante algumas arbitrariedades, nós temos a ferramenta do desagravo. Mas o desagravo, ele é institucional, embora o caso de Goiânia foi um caso que teve um desagravo público, né? E de ofício, né? De ofício e público, né? Mas normalmente são feitos dentro da instituição para os advogados, para os colegas advogados. Na verdade, a minha ideia é que isso seja divulgado amplamente. Não basta o advogado conhecer o seu trabalho, a sua prerrogativa, porque de verdade ele já conhece, né? Tem que dar uma publicidade para tudo isso, nas corporações, nas delegacias, nos fóruns, onde quer que seja, né? Mais ou menos é essa ideia, né, que tem que ser aprofundada, né? Mas que a gente também tenha uma forma positiva de ser demonstrado o estado constitucional que é pertinente à profissão. A indispensabilidade da advocacia. Perfeito. Eu só ouso a discordar um pouquinho da doutora Verônica no que tange ao conhecimento das prerrogativas. A advocacia precisa conhecer mais as suas prerrogativas. Em Guarulhos nós temos aqui, o doutor Leonardo pode falar melhor daqui a pouco, nós temos cursos trimestrais, né, doutor Leonardo, sobre prerrogativas. Por exemplo, será que a advocacia conhece a LOMAN? A Lei Orgânica da Magistratura? Acredito que não. Nem alguns, né? Não vamos generalizar, né? Temos alguns colegas que são bastante inteirados, principalmente quem já teve oportunidade e se interessa bastante de trabalhar em prerrogativa, se interessa, né? Nem a LOMAN, e também tem a Lei Orgânica que é da Magistratura, e tem a do Ministério Público também, né? Onde ali, inclusive, tanto nós temos aqui a hierarquia, que não a hierarquia entre juiz, advogado e promotor. Não temos hierarquia, né? Não tem, em tese não temos. Né? Mas a LOMAN também reza isso, e o Ministério Público também, né? na Lei Orgânica do Ministério Público. Porém, eu sempre observo uma coisa, que na LOMAN, ela trata o advogado como o advogado, né? Diz que o promotor de justiça ali tem que tratar com urbanidade o advogado, o juiz então tá ali especificado, né? O MP não. O MP fala as partes, né? Eu não sei se é uma implicância minha, que eu acho que seja muita petulância do Ministério Público, mas não, o Ministério Público eu acho que ele se recusa até a pronunciar o juiz, o advogado, ele fala todas as partes envolvidas no processo. Mas é interessante, porque assim, não precisaria, porque já está na Constituição Federal, né? E uma lei federal, a antinomia jurídica, por óbvio, né? Que a Constituição Federal sobrepõe a uma lei federal, que é o caso da lei do Ministério Público e a LOMAN. Eu trouxe essa questão, eu queria falar daqui a pouco sobre a ideia da doutora Verônica, que é muito interessante, que é fazer um trabalho, talvez uma campanha, dentro das instituições, dentro das delegacias, dentro da magistratura. Não é fácil isso, né, Leonardo? A gente sabe a dificuldade que nós temos desse contato, mas eu acho que é mais um caminho, é mais uma ferramenta. Mas antes disso, queria dizer o seguinte: a importância, doutora Verônica, do advogado exatamente conhecer as suas prerrogativas, os seus direitos. Por exemplo, eu fui participar de uma reunião, de uma representação institucional, representando a OAB Guarulhos, lá em 2018. Ou seja, não era o Abner que estava lá, era a OAB que estava lá. OAB que estava lá. A OAB que estava lá. Inclusive, um expediente relatado por você à época, que você não era presidente, foi em 2018. Nós tínhamos lá um problema de atrasos de pauta. E aí, antes de a OAB fazer a representação, a Matra
a Associação dos Magistrados da 2ª Região, da Justiça do Trabalho, agendou uma reunião na sede da Amatra. E aí, fomos lá. E aí, os magistrados, o presidente da Amatra falou, isso aqui é um absurdo. Atraso no meio de pauta, ok, que o juiz não tem muito controle da pauta. Uhum. E aí, é um absurdo, mas eu faço a meia-culpa. Eu, quando estou numa audiência, minha audiência não dura 10 minutos. Se eu for instruir, minha audiência dura 1h30, 2, eu vou fazer um monte de pergunta. E você não pode tolher o meu direito de fazer pergunta. O advogado que está esperando não pode falar para mim, doutor, vai rápido. Não, peraí. Eu tenho direito ao amplo contraditório. Pois bem, atraso de meio de pauta, ok, faremos uma meia-culpa. Agora, atraso no início de pauta, a audiência está marcada para as 9 horas. E o juiz chega às 9h40, é falta funcional. Pronto. E é uma questão tão simples. E na primeira falta funcional, esse magistrado nunca mais atrasa. Ou seja, a importância da advocacia é conhecer as prerrogativas e também a LOMAN. Porque se ele faz, isso é muito simples. Estou na audiência, agendada para as 9 horas. Estou vendo na ata que o juiz colocou 9 horas. Digamos que ele tenha atrasado meia hora. É normal. Ele colocou 9 horas na ata. Excelência, pela ordem. Pode constar o horário correto, 9h30? Acabou. Documento público. Eu mando um e-mail para a prerrogativa e falo que, inclusive, eu quero manter o meu anonimato, porque a audiência é pública. O Leonardo vai receber, vai olhar aqui, pauta, 9 horas, horário do início da audiência, 9h30. Pauta funcional. Uma representação o magistrado não faz mais. Mas, infelizmente, o que a gente precisa conhecer mais prerrogativas. Precisamos conhecer mais dessas nossas ferramentas. Sim, eu concordo que a gente precisa conhecer mais e digo mais ainda. A gente não pode ter medo também, né? Nós estamos aqui principalmente em Guarulhos, né? Guarulhos é um município enorme. Não estamos falando de um município com 5.000 habitantes, onde você tem um juiz, que eu imagino a dificuldade que seja você advogar numa comarca dessa, onde ele é o juiz de família, ele é o juiz criminal, ele dá infância e juventude, ele é o civil. Então você vai... E se você advoga naquela cidade, você vai advogar só com esse juiz, né? Mas aqui não é assim. Então tem colegas que não se insurgem contra o magistrado, contra o membro do Ministério Público, com medo de uma perseguição, uma represália. E eu falo por experiência própria, isso não existe. O advogado tem que ter coragem. Tínhamos uma magistrada aqui em Guarulhos que ela costumava fazer perguntas que para mim não tinha pertinência nenhuma, perguntar se na audiência de custódia se o réu tinha tatuagem, essas coisas, que ela queria ver alguma ligação ali com facção, alguma coisa, né? Mas ela começou a perguntar quem tinha contratado o advogado. Isso não tem pertinência nenhuma. Eu até imagino onde ela queria chegar com essa pergunta. Sim. Né? Onde ela queria chegar com essa pergunta. Mas aí, de pronto, Excelência, pela ordem, Excelência, falou assim, essa pergunta, qual a pertinência? Né? Aí a juíza falou, não, doutor, aqui quem decide a pertinência das perguntas sou eu. Falou, não, Excelência, está errado, Excelência. Não é assim. Aqui, a doutora está violando uma prerrogativa que é do sigilo entre o advogado e seu cliente. É uma relação sigilosa, doutora. Aí eu até acho engraçado que ela perguntou para mim, falou, doutor, mas quem contratou? Eu falei assim, você está me interrogando agora, né? Aí ela voltou a pergunta para o réu, para o indiciado, né? Porque o réu é só depois da denúncia. Para o indiciado ou suspeito ali, voltou a pergunta, mas quem contratou? Falou assim, a defesa orienta a permanecer em silêncio. Aí ela ficou nervosa, a promotora de justiça fez ali as alegações dela, que é tudo oral na audiência de custódia. Parecia que ia me engolir. Eu já sabia que ia converter, porque crime de tráfico, aquela magistrada, não era o perfil dela em conceder a liberdade, né? Só que depois disso, ela nunca mais fez essas perguntas para mim e para alguns colegas que eu perguntei também. Ela deixou de realizar essa pergunta. Uhum. E paz, eu acredito que depois disso ela ficou até mais simpática comigo. Me cumprimentava, a gente costumava almoçar sempre aqui no mesmo restaurante, ao lado do fórum, sempre me cumprimentava, acho que é isso. Então o advogado, ele tem que demonstrar o conhecimento, prerrogativas é cabeceira de cama. Tem que saber prerrogativas. Posso acrescentar? Na verdade, o conhecimento é tudo. E o advogado tem que conhecer
cada vez mais as suas prerrogativas, né? E é bem lembrado, doutor Leonardo, doutor Abner, quando se fala que é preciso ter coragem, né? E quando nós estamos na investidura de ser advogado e advogada, nós não temos que temer nada, porque muito bem lembrou agora, e eu lembrei neste momento, que com 2 anos de advocacia eu representei uma juíza na seara trabalhista, de tantos erros que tinha no processo, E eu não tive dúvida. E eu fui orientada por um advogado muito experiente, que já é falecido, a fazer assim, olha, deixa quieto, você vai ficar marcada para a sua vida inteira profissional. Foi isso que eu fui orientada. Só que dentro de mim tinha um ímpeto. Poxa, eu estou sendo contratada para fazer uma defesa que era trabalhista, inclusive, né? E como é que eu vou deixar passar tudo isso? Ela não vai acatar. Então, assim, eu já preparei toda uma peça de representação, né? Porque o prazo também é muito curto para a gente representar, né? É muito rápido. E nós, advogados, a gente trabalha com prazo, e quando se fala de prazo, tudo é muito curto para a gente, tudo é muito rápido. E eu falei, não, vou representar, mas não tive dúvidas. Tudo que eu apontei foi sanado. E valeu a pena sim, doutor Leonardo, enfrentar, ter coragem, porque é o respeito à nossa prerrogativa, é a defesa do cidadão, né, do nosso cliente, né, e do jurisdicionado, na verdade, né. Então é isso, a gente precisa conhecer, mas a minha proposta é que a gente faça conhecer também os órgãos públicos, como o doutor Abner lembrou. É um desafio, doutor Abner, tudo isso. Mas é preciso que eles respeitem o advogado, né? Em todas as searas. É verdade, é verdade. E quando a gente fala de conhecer, a gente tem que lembrar, e aí a gente tem que vir para cá, Leonardo. Eu não conheço nenhuma outra subseção que tenha cursos regulares de prerrogativa. Eu não conheço. Depois, se você conhecer, você como está mais afeto à matéria, como você está mais próximo da prerrogativa, pode me dizer. Guarulhos, nós tivemos o ano passado, salvo o melhor juízo, 3 ou 4 cursos de prerrogativas no ano. O ano de 2019 também 3 ou 4 cursos. Ou seja, são reciclando a advocacia que vai ingressando na carreira, vai entendendo de prerrogativa, vai conhecendo as prerrogativas, as suas prerrogativas, e isso vai criando uma cultura, essa cultura que a doutora Verônica acabou de nos trazer. A cultura de forma urbana, de forma inteligente, de forma fundamentada, de enfrentar os desmandos das autoridades públicas. Não, eu concordo, e é isso, de forma urbana, né? A gente tem que ressaltar isso, né? Que defender prerrogativas, entendeu? Não é você sair brigando, né? Você tem que demonstrar a sabedoria, entendeu? E outra coisa que é muito importante para a gente conseguir fazer prerrogativas são as relações institucionais, né? Então, aqui em Guarulhos, né, desde a época do doutor Alexandre, ele já falava, primeiro a gente pede, né? Uhum. Se não der, depois a gente exige. Então a gente pede ali, é feito um trabalho de relações institucionais, né? Com a doutora Elaine Farina, é nossa presidente da Comissão de Relações Institucionais. E nessa pandemia, então, nós já estamos há mais de 1 ano de pandemia, né? 1 ano e meio de pandemia, praticamente. Uhum. Então, muitas coisas que foram feitas ali no início, as pessoas já esqueceram, né? Mas foi feito um trabalho de relações institucionais no começo ali da pandemia, em março, abril, porque tudo era muito novo, né? As portarias eram diárias, do TJ, do TRT, as portarias eram diárias. E aí começou a vir, qual o maior problema do advogado? O bolso.
né? Você está em casa, você está numa pandemia, você está com seu escritório fechado, já está preocupado que não vai entrar mais dinheiro. Não tinha audiência naquele momento. Não tinha. Não, os audiencistas foram totalmente prejudicados. E os alvarás que estavam? Aí foi feito um trabalho, né? E nós conseguimos um trabalho institucional junto com o doutor Scaff, que tem uma relação muito próxima com a gente, com a prerrogativas, com a subseção. E ele, ali de pronto, foi criada uma ferramenta, né, que foi disponibilizada ali no site da Ordem. E quando tinha atraso ali, o advogado colocava o número do processo, o número da folha do MLE juntado, data do despacho, essas coisas. Aí não era só isso, Abner. Aí o que nós tivemos? Os RPVs, né? Os RPVs. Aí nós fizemos umas 3 ou 4 reuniões com a Superintendência da Caixa Econômica Regional, né? E a estadual. Ou seja, foram muitas ações que precisaram ser tomadas ali, e tudo isso com base na relação institucional. Então a gente fazia reunião ali, eu sempre estava, mas não era prerrogativas, era ali relações institucionais, bate-papo, e nós a gente resolve muito problema, sem precisar escrever uma palavra. Né? Então não é milagrosos que levantam bandeiras da prerrogativa, que acha que tudo vai resolver na briga, tudo vai resolver o que adianta você entrar com uma ação em 24 horas sem instruir e depois ser julgado improcedente? O nosso mandato de segurança, né, desde a data que esse mandato de segurança que nós tivemos aqui em Guarulhos, né, desde a data da primeira violação de prerrogativa ali, nós somos juntando documentos, nós oficiamos a secretaria que responde pela pauta aqui de vigilância sanitária aqui de Guarulhos para responder se nós estávamos dentro das restrições de abertura de escritório de advocacia ou não. Então, foi criado toda uma documentação, né, para depois se você entrar com uma ação, né, sem juntar provas, ela vai ser julgada extinta de pronto, né? Tudo que alega tem que se provar. Então é isso. Prerrogativas é trabalhar não com pressa, não fazendo escândalo, né? Não é prerrogativas de live, entendeu? É prerrogativas efetivas com qualidade, com pessoas técnicas, né? Não esquecendo, a gente tem um corpo aí escrevendo, doutor Osmar Pesce, doutora Kátia Xenou trabalhou também nisso, o doutor Gabriel de Mello, entendeu? Então, uma equipe boa, técnica, né? E fez um mandato de segurança ali, e a 3 mãos, um olha, passa para o outro, revisa, porque a gente está escrevendo em nome da OAB, né? Isso chama-se responsabilidade, Leonardo. Você entrou num ponto muito bacana, que é a questão da responsabilidade, doutora Verônica. Não existe salvador da pátria. Não existe... as pessoas, às vezes nós vemos aqui nas redes sociais, especialmente aqui em Guarulhos, pessoa que se autodenomina o concurso da prerrogativas. E pensa que fazer prerrogativas é abrir uma câmera no Instagram ou no Facebook e falar o que te dá na telha, sem qualquer compromisso com a responsabilidade e com o devido processo legal. E por isso, doutor Leonardo, aqui todos os nossos cumprimentos para a prerrogativa, que não caiu na falácia de forma assodada de abrir uma câmera e de falar qualquer abobrinha, para que as pessoas, sendo demagogo, para que as pessoas lhe aplaudam. O senhor, ao contrário, reuniu documentos, instruiu o expediente como bom advogado que é e redigiu uma peça de mandado de segurança que, em sede liminar, o senhor obteve vitória. Quando eu falo o senhor, é claro que o senhor é o presidente da comissão, eu sei que esse trabalho é feito a várias mãos, mas não existe salvador da pátria. Existe, doutora Verônica, trabalho sério, trabalho coeso. Porque, veja, o que seríamos de nós se todas as nossas ações fossem fadadas ao insucesso? Eu nem falo que todas as ações nós ganhamos, porque, assim, é impossível.
Às vezes, o bom trabalho do advogado é diminuir danos. Mas aquela ação feita de forma assodada, de forma não técnica, de forma a dar uma resposta para a rede social, esta ação é fadada ao insucesso, porque não tem qualquer fundamento, não tem qualquer substância jurídica. Por isso, a OAB Guarulhos, de forma séria, de forma comprometida, não apenas com a instituição e com os advogados, mas, sobretudo, com o advogado que foi ofendido, de forma séria, agiu, instruindo processualmente, pleiteando o que deveria pleitear e ganhando em sede liminar. Por isso, o senhor lembrou muito bem, é importante fazer um registro da seriedade da Comissão de Prerrogativas. Não é verdade, doutora Verônica? É verdade, doutor Abner. E o doutor Leonardo lembrou bem, né? Que ele, enquanto presidente, ele só vai direcionando as coisas e tudo é feito com muito trabalho técnico e união da advocacia, porque a Comissão de Relações Institucionais, né, pelo menos nas últimas gestões, trabalhou e muito, né? A gente tem que dar os parabéns para a Comissão de Prerrogativas, que atuou brilhantemente, né, ao tirar a juíza da 8ª Vara Civil de Guarulhos, né, que, salvo engano, pode me corrigir, tinham 37 representações já e fez valer a última, onde 150 advogados estiveram presentes no fórum para dizer assim, basta de desrespeito, né? E, por exemplo, as relações institucionais foi muito atuante na Justiça Federal, abrindo mais uma vara, né, que era preciso. Olha o tamanho de Guarulhos, da nossa comarca, né? Abriu mais uma vara, né, para que as pessoas possam desenvolver melhor o trabalho. Também atuou bastante junto à Previdência Social. Então, assim, olha quanto trabalho feito. Em quantas mãos a gente está falando aqui, né? Quantas cabeças pensam ali. E vale lembrar que doutor Abner, doutor Leonardo, ninguém faz valer direito aos gritos, aos escândalos, não. Quando se conhece, é feito tudo dentro de uma legalidade, né? E assim se obtém o êxito. Exatamente. A doutora Verônica citou um caso, doutor Leonardo. Queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente. 2 casos eu queria. A gente falou desse mandado de segurança aqui da 3ª Vara, do trabalho aqui de Guarulhos. Queria que o senhor falasse desse caso. Mas fala pra gente sobre esse afastamento que a doutora Verônica disse, esse afastamento da juíza da 8ª Vara. E aqui é importante a gente trazer um recorte, o seguinte. O nosso processo ético, por uma lei federal, diz que ele é sigiloso. Então, se tem um processo ético contra a advocacia, que é uma atividade privada, se refere apenas e tão somente àqueles indivíduos que estão passando por aquele procedimento. O procedimento ético da magistratura, ele não é sigiloso, pelo contrário, ele é público. E a lei determina que seja público. Por uma questão muito simples. Os magistrados, eles são remunerados com valor público, com dinheiro público, nada mais justo e adequado de que a população saiba o que está acontecendo, quais as transgressões éticas que esse agente público está cometendo. Por isso, nós podemos falar aqui de forma muito tranquila, dar nome aos bois, falar a vara, nós não temos nenhum problema quanto a isso. Então, esse processo é público, inclusive o julgamento está no YouTube, no site do Tribunal de Justiça, para quem quiser ver. Doutor Leonardo, fala um pouquinho sobre o afastamento da juíza da 8ª Vara. Como é que se deu isso? E parece que o senhor teve um papel preponderante nesse afastamento aí, né? Sim, eu sofri na pele, né? Só que, assim, é importante a gente ressaltar sobre o que nós falamos aqui. Não adianta você fazer rápido, né? De forma atabalhoada e fazer live e demonstrar. Embora tenha tido 34 representações já contra a magistrada, eu não vou aqui falar que as outras representações não foram
tão boas quanto essa. Né? Eu não vou. Não, tanto que eu nem sei quem redigiu, eu não tive acesso aos autos. Sem a gente ter acesso aos autos, a gente não pode falar. Só que a importância de você instruir documentalmente. Então, esses 34 procedimentos, esses outros procedimentos, eles serviram também para instruir. Né? Então, foi feito um trabalho aqui disso, de colheita de provas. Né? E é engraçado, né? Porque a situação da magistrada, ela estava tão grave aqui, prestando um desserviço ao jurisdicionado, que chegou ao ponto de termos denúncia anônima para a OAB, né? Fizeram denúncia anônima, né? Funcionário do cartório, funcionário que estava ali submetido a essa magistrada, fez denúncia anônima, dizendo que a magistrada não estava, porque ela estava lá. Não estava no despachando. Ela estava indo 2 vezes por semana ao fórum. Né? É público e notório aqui em Guarulhos que os processos dela era muito lento, entendeu? Por vezes um despacho inicial, né? Você distribuiu a inicial de recebimento da inicial ou não recebimento da inicial, esse despacho demorava 5, 6 meses. Isso estou falando de processo digital. Né? A gente estava até conversando aqui antes, né? Da época do Fórum de Santana, nos processos físicos, era 6 meses para uma juntada. Aparecia num processo físico do Fórum Regional Santana. E nessa denúncia anônima, à época o Ferrari, Eduardo Ferrari, nosso presidente, ele era presidente da Comissão de Prerrogativas, e ele ligou para mim e falou: doutor Leonardo, você tem algum processo aí da 8ª Vara Civil pra gente ir lá despachar e ver se... Eu falei, eu tenho um aqui que estou aguardando o despacho inicial já faz uns 4, 5 meses, né? Mas tem um problema, esse processo é meu em causa própria, que era em face do Bradesco, né? Aí falou, não, tem como você despachar? Eu falei assim, eu sabia que poderia dar um problema no futuro, né? Mas falou, não, mas vou despachar. Eu era secretário à época da Comissão de Prerrogativas. Falei assim, não, a gente está aqui e se der problema, depois a gente recorre. E fui despachar. Chegando lá, realmente a magistrada não estava, né? E cheguei na funcionária que me atendeu ali no cartório, pedi para chamar a chefe de cartório e falou assim, certifique a ausência do magistrado. Eu falei, não, doutor, mas eu não posso fazer. Ele falou, não, você não pode, você deve fazer isso. Eu estou pedindo para que eu vim despachar e a magistrada não estava, que você certifique. Aí ela entrou, ligou para a magistrada e a magistrada queria despachar comigo por telefone. Você viu que facilidade a ferramenta agora? Ela queria despachar por telefone. Lembrando que isso é 2017, né? Era 2017. Muito antes da pandemia, muito antes do home office, muito antes dessas plataformas digitais todas, né? Mas o engraçado é que eu tive a oportunidade de dar o troco, né? Porque era a magistrada que não despachava com o advogado, eu falo assim, eu não despacho por telefone. Olha só. Nada mais que justo, tem que olhar no olho do magistrado. Aí, o funcionário falou, doutor, o senhor aguarda? Ela falou que está vindo. Eu falei, aguardo. Estava eu, o doutor Jair Donato, na época, e se eu não me engano, acho que estava a doutora Tatiane Delbusso, acho que a doutora Tatiane estava comigo também. Aí, passado uns 40 minutos, chás cancerinha ali, entraram e eu estava como advogado. Eu fui despachar em causa própria. Aí me ligaram e falaram, doutor, ela falou que o trânsito está muito grande e não vai conseguir chegar. Eu falei, então tem que certificar. O funcionário se recusou a certificar. À época, era o doutor Lincoln, que era o diretor do fórum. Aí fui conversar com o Dr. Lincoln, ele desceu no cartório e falou assim, olha, tem que certificar a ausência. Então esse foi um dos documentos que instruiu essa representação em face da magistrada, foi essa peça minha ali e a certidão dada pelo magistrado, né? Adivinha o que aconteceu? O previsto, o meu processo foi julgado extinto, sem julgamento de mérito. Mas... reverti no tribunal. Porque advogado trabalha escrevendo, né? Sim, e sustentando, né? Sustentei oralmente, né? Mas assim, essa magistrada, aqui, pra quem não sabe da história, como é que foi o desfecho desse caso aí? A OAB instruiu, representou, teve uma correção aqui, a doutora Verônica citou que mais de 150 advogados adentraram no fórum. Como é que foi isso? Então, aí
foi distribuída, né, essa representação contra a magistrada, a liminar foi negada, né, mas converteu em diligência. Então, nessa diligência, vieram até o Fórum de Guarulhos, se eu não me engano, foram 5 corregedores. E eles se distribuíram. Então, alguns corregedores desceram para fazer uma correição no cartório, né? E os outros iriam atender a advocacia. E foi onde foi feita aquela convocação pelas redes sociais. E eu acredito que era quase uns 200 advogados ali dentro do fórum, porque teve gente que entrou e saiu, ou talvez até mais, foi muita gente. Mas era tanta gente que nós separamos por demanda. Então, o que é? Falta de urbanidade. Então, porque se fosse todo mundo, não dava para todo mundo falar. Então, foi feita essa situação. Aí, depois foi designado a data do julgamento, que eu acho um absurdo, né? Isso é provimento do Tribunal de Justiça, né? Foi indeferida a sustentação oral por parte do Dr. Alexandre de Sá. Porque, embora o tribunal ele é muito protecionista mesmo, né? E como é transmitido ao vivo, né? O julgamento da Câmara Especial é transmitido ao vivo pelo próprio site do TJ, tem um link, né? É a mesma coisa do que a exceção de suspeição. Quem julga também é a Câmara Especial. E nesses julgamentos, eles indeferem a nossa sustentação. Mas por quê? Se eu estou arguindo uma exceção de suspeição, eu vou falar mal do magistrado. Sim. Se eu estou ali sustentando uma representação em face, então eles, para se preservarem, né? E o mais engraçado é que o relator chegou a dizer que ela era uma boa magistrada. Rígida, porém era boa, né? Só que o revisor, eu não me recordo o nome, não vou me arriscar a falar, ele veio contrário ao relator, né? E disse que ela prestava um desserviço e que, no entender dele, o caso seria de exoneração. Aposentadoria compulsória. Compulsória, né? Que é um outro absurdo, né? Sabemos que isso é da época do regime de exceção para dar segurança para o magistrado. Prêmio, mas, né, doutor? É um prêmio. Na época se fazia necessário. Eu acredito que na época se fazia necessário. Entendeu? Mas hoje não mais. Hoje não mais. Hoje é um prêmio, doutora Verônica tem razão. É um prêmio. Mas o que eu queria destacar aqui é que quando foi agendada essa correição na vara dessa magistrada, nos reunimos na OAB, e a OAB fica próxima do fórum, e marchamos 150 advogados, quase 200 advogados em direção ao fórum. Lá. Eu também, estávamos todos lá, né? Marchamos, imagina aquele mar de advogados invadindo ali a rua, as mediações do fórum e adentrando no fórum. Foi lindo de se ver. Foi muito bonito de se ver. A força da advocacia. A união da advocacia. Sabe, doutora Verônica, na UAB, a gente recebe ligações de outras cidades, acho que o doutor Leonardo também deve receber. Já. Olha, como é que vocês fizeram para afastar a magistrada daí? Como é que vocês conseguiram essa união? Guarulhos virou referência para todo o estado. Então isso foi muito bacana, foi assim, orgulho de ser advogado, assim. Depois você vai falar um pouquinho sobre esse mandado de segurança da terceira vara do trabalho de Guarulhos aqui, que é muito interessante, também é público, podemos falar, não tem problema nenhum. Doutora Verônica, eu queria destacar no seu pensamento, né, essa questão da gente fazer uma ação preventiva com relação às prerrogativas. Porque nós temos lá, e a doutora bem destacou na reunião que nós tivemos, nós temos lá a plaquinha na porta do juiz dizendo que desacato é crime, né? Sim. Tá lá, ostensivo. Okay. Delegacia. Conselho tutelar. Escola. Tudo. Onde tiver funcionário público, pois é, tem a plaquinha. Exato. Só que a advocacia também precisa se movimentar para deixar claro para a população e para a autoridade policial, e foi nisso que a doutora falou, que o desrespeito às prerrogativas também não pode passar em incólume. Também precisa ser respeitado. O advogado também precisa ser respeitado. Sim, se temos um status constitucional, se não temos diferenciação entre juízes, promotores e advogados, por que não criminalizar igualmente
né, uma infração contra um advogado. É esse meu pensamento, de tratar igual mesmo, né? De se fazer respeitar. Porque, assim, é lícito colocar as plaquinhas em vários quadros de avisos, tudo bem, é lícito falar que desacato é um crime, mas também é lícito também Abuso de autoridade. o abuso de autoridade. Agora nós temos o 7º B, né? Eu ia, logo depois da fala da doutora Verônica, eu vou perguntar para vocês com relação ao 7º B, que é a criminalização das prerrogativas. Não tá do jeito que a gente quer ainda, né, Léo? Não tá do jeito. Mas deixa a doutora Verônica terminar, que depois a gente repercute essa questão. Na realidade, assim, tudo tem que ser muito bem regulamentado através de lei, muito bem escrito, né? Nós interpretamos leis o tempo todo. Mas eu costumo dizer também que, assim como o desacato sempre foi crime, né? O crime de abuso de autoridade sempre teve previsto, né? E para isso precisava coragem de enfrentamento, né? Então a gente sabe de vários casos antigos também de afrontas a advogados, quando um juiz dava voz de prisão por abuso de autoridade, muitos colegas também davam voz de prisão, né? Por esse abuso também do juiz, e iam parar na delegacia, igualmente. Só que as pessoas precisam saber, o cidadão precisa saber que também deve ser criminalizado uma infração contra o exercício da advocacia. Então, essa é a minha ideia. E, assim, também de uma forma positiva, né, colegas aqui, doutor Leonardo, doutor Abner, lembrar sempre o status constitucional que nós temos, né, no artigo 133. Advogado é indispensável à justiça. Então, assim, colocar em letras garrafais, com luminoso, que nós só estamos trabalhando, fazendo nosso dever de casa, né? Na verdade. Perfeito. Eu acho que, assim, nós precisamos avançar. Nós precisamos ter ferramentas para cada vez mais marcar o território do advogado. Mostrar que a advocacia é sim indispensável à administração da justiça, é um status constitucional. Aliás, a advocacia, a única profissão que é referida na Constituição Federal é, de fato, a advocacia. Tamanha a importância do legislador constitucional de 1988 deu à advocacia. E isso não é à toa. Nós precisamos analisar o porquê que isso aconteceu. É muito simples. Porque a advocacia, de fato, foi a grande responsável ou uma das grandes responsáveis pela redemocratização do nosso país, né? Então, não é à toa essas garantias constitucionais. Doutor Leonardo, como é que está essa questão? A prerrogativa, a criminalização, nós avançamos, nós tivemos um avanço legislativo nesse sentido. Não está do jeito ainda que a advocacia almeja, essa criminalização das prerrogativas do advogado. Como é que está? Fala um pouquinho dessa questão. Bom, o anteprojeto, né, já tínhamos esse anteprojeto, não tinha um só. Eu acredito que ali foi juntado mais de um anteprojeto e foi posto em votação. Foi aprovado no Congresso, né? Porém, o presidente vetou, né? Só que depois voltou novamente, né, para o Legislativo, que derrubou o veto. Porém, ele não veio ali a integralidade, né? Tivemos uns destaques, né? E não teve ali a integralidade do que a gente almejava. Então, hoje nós temos o quê? Do inciso 2 ao inciso 5 do artigo 7º, se violar esses incisos, é crime. Então, cometem crime diariamente, né? Manter o advogado preso, se não em sala de Estado Maior, né? Antes de sentença, transitada em julgado ali, e na ausência, né? Com sentença transitada em julgado, já é outra situação. Isso é preso provisoriamente ali, ou numa temporária ou numa preventiva. Ou em sala de Estado Maior, ou domiciliar. O Estado de São Paulo não tem sala de Estado Maior. Já oficiamos
Teve um tempo que fizeram um puxadinho ali e estavam colocando no Romão Gomes. Tivemos um caso recente aqui, que o advogado foi posto ali no 31DP, aqui na Avenida Conselheiro Carrão, só que lá é destinado para nível superior, então é outra legislação. Então, fere prerrogativas. Hoje mesmo nós estamos com um advogado preso, aqui na penitenciária Parada Neto, entendeu? E a gente não consegue revogar. Preventivamente. Preso preventivamente, sem sentença condenatória. Entendeu? Já estamos no STJ fazendo... É aquilo, nós fazemos muita coisa. Só que a gente não sai divulgando tudo. Até mesmo para preservar. Sim. Né? Tem que preservar o nome das partes. Né? Quando houve aquela situação lá do 103DP, né, por orientação do nosso presidente Eduardo Ferrari, já tinha um representante nosso lá, doutor André Lima. Nessa oportunidade eu estava no DEIC ali fazendo um flagrante, mandei uma pessoa na minha frente e depois me dirigi junto com o Jonathan lá para o 103DP. O presidente falou, entrem invisíveis e saiam invisíveis. Né? O que mais tinha lá era a gente fazendo live. Entendeu? Então, esse ano, infelizmente, há uma politização das prerrogativas. Né? E isso está virando moda, né? O pessoal está politizando vacina, agora estão politizando prerrogativas. Né? Quero eu acreditar que esse desagravo, a toque de caixa que aconteceu lá em Goiânia, né, não seja só por conta das prerrogativas, das eleições. Porque nós fizemos um agravo essa semana. O agravo é de 2014. Os fatos ocorreram em 2014. Né? O pessoal fala, não, então a comissão... Não, a gente respeita aqui o devido processo legal, dá a chance ali, o direito do contraditório, da ampla defesa. No ano retrasado, né, a pandemia deu uma janela ali. No ano retrasado, eu relatei opinando por desagravo um expediente em 7 meses. Se não foi deferido o desagravo ainda, por conta do conselho, né? Para os ouvintes, eu acredito que tenha muito advogado ouvindo, muitas pessoas não sabem como é que funciona ali, né? Então, aqui a subseção que tem comissão de prerrogativas, não são todas, mas as subseções que tem comissão de prerrogativas, há o expediente no rito de desagravo e tem os expedientes em rito de assistência. Mandato de segurança, multa do 265 do CPP, tem muito, essas coisas. Então, relatamos, né? Se a parte tem o despacho saneador, se a parte quer produzir provas, rola testemunha, junta documento. Junto ao documento, abre vista para outra parte. É um processo civil. O que acontece? Aqui, eu não tenho o poder de deferir o desagravo ou não. Eu faço tão somente um relatório, concluindo e submeto ao conselho, que aí é um colégio que vai julgar. Né? No nosso caso aqui, é o 14º Conselho de Prerrogativas. Então, eu penso também que não adianta só a subseção, também a gente aqui na comissão, na subseção, fazer um trabalho rápido, se muitas vezes nós ficamos ali represados no conselho. E por isso essa demora tão grande de julgar. E eu te falo, não diminuindo o trabalho de ninguém, mas em um expediente desse, o trabalho mais pesado é aqui. É como se fosse um recurso de apelação. Recurso de apelação no criminal, que é mais simplificado, subiu. Abre vista para o procurador, apresenta parecer, volta para o relator, voto, e revisor nem escreve, né? Só revisa e põe em pauta para julgamento. Aqui não. Aqui nós temos toda a instrução processual. Então, ao meu pensar, ao meu ver, não há justificativa para essa demora. Não tem. Só para explicar para quem está nos acompanhando, o processo de desagravo é um processo que se respeita o contraditório. Então, a autoridade ela é intimada para apresentar defesa, para indicar provas, ou seja, a OAB respeita o contraditório. Então, a instrução ela é feita aqui
mas o julgamento é no Conselho de Prerrogativas, que não necessariamente é aqui, né, doutor Leonardo? É isso que o senhor... Sim, igual, o laudo desagravo foi concedido de ofício. Foi concedido de ofício porque o Conselho Federal, ele tem a caneta mais forte, ele deu a canetada e concedeu. Aqui em Guarulhos a gente não consegue fazer isso. Se aquele advogado tivesse sofrido as agressões aqui em Guarulhos, né, nós, subseção aqui, nós não conseguiríamos deferir ali, eu poderia fazer um parecer pedindo que seja deferido um desagravo de ofício e encaminharia para o 14º Conselho de Prerrogativas. Ou a seccional direto. Não é que não conseguiria. Não, mas o procedimento, não cabe, a competência não é da subseção. Essa não é a Exato. É mas, isso assim, que eu quis dizer. Se fosse uma agressão dessa natureza na nossa cidade, foi tão grave os fatos que o Conselho de Prerrogativas tem que se manifestar imediatamente. Sim. Né? A seccional tem que se manifestar imediatamente. Né? Então, é só para a gente dividir as responsabilidades. Né? No caso de Goiânia, nós tivemos ali a seccional de Goiás envolvida e também o Conselho Federal. Então, são situações distintas. Ou seja, não é comum nós termos um desagravo de ofício. Não é comum, não é habitual isso acontecer, né? Gente, estamos chegando ao fim. Passou muito rápido, né? Mas já? Mas, você viu? Mas já? Passou muito rápido, muito rápido. É um bate-papo muito gostoso, falando assim do nosso dia a dia, da preocupação que nós temos com as prerrogativas. Hoje nós ouvimos aqui dois advogados, um advogado, uma advogada excelentes, experientes, que nos trouxeram aqui ideias, né, de noções de direitos e prerrogativas. A gente precisa, de fato, conhecer. Falamos de um processo, né? O Leonardo nos deu uma aula aqui de como acontece um processo de desagravo, até a questão do afastamento da juíza da 8ª Vara. Então, eu vou abrir aqui para considerações finais. De antemão, gostaria de agradecê-los. Muito obrigado. Nós vamos voltar, doutora Verônica, aqui, doutor Leonardo, falando de prerrogativas. Eu queria trazer o presidente Ferrari aqui, que foi presidente da Prerrogativas, hoje é o atual presidente da OAB. Queria trazer o doutor Leonardo novamente aqui. Queria trazer a doutora Verônica, a doutora aqui numa outra oportunidade, para falar sobre a sua especialidade, né? As comissões que a doutora já presidiu, as comissões que a doutora já atuou, algumas comissões, né? Atualmente à frente de Fiscalização de Contas e Obras Públicas. Exatamente. Que é uma importante comissão aqui, mas já presidiu a comissão da OAB Vai à Escola, né, doutora Verônica? Direitos Humanos. Direitos Humanos, eu ia falar direitos humanos. Já compôs a diretoria adjunta da OAB Guarulhos, então a doutora Verônica tem uma larga experiência também, assim como o doutor Leonardo. Eu só tenho a agradecer a generosidade dos advogados, dos colegas, de forma muito gentil, aceitaram de bate-pronto o convite. Eu só tenho a agradecer, sou muito grato aos senhores, a vocês, Verônica, ao Leonardo. E abro aqui para considerações finais. Doutora Verônica, a senhora está com a palavra. Olha, Abner, passou muito rápido. Tinha muita coisa para falar. Aproveita e fala agora. Mas assim... O público está aqui, a gente espera... É porque o assunto é extenso, né? Precisa falar da prerrogativas das mulheres necessariamente, né? Que tem toda uma especificidade com relação a isso, né? Mas em outra oportunidade a gente fala um pouquinho, né? Mas assim, agradeço muito. É muito gostoso estar aqui trocando essas informações, essas ideias, aprendendo, né? E só tenho a agradecer. E vou esperar o convite para a próxima. Bacana, já está convidada, vamos só agendar. Doutor Leonardo. Bom, Abner, agradeço aí o convite, sempre uma honra, né? Além de estar com os queridos colegas nessa época de pandemia, a gente tem se afastado bastante, né? Saudade dos nossos happy hours. E falar de prerrogativas também é muito bom, é importante, né? E é isso, o tema é muito extenso, né? Acredito que para a gente poder fazer um pouco melhor, a gente pode até nas próximas vezes, hoje vamos falar da advocacia da mulher, da prerrogativa da mulher advogada, que é muito importante. Lá no, né? O artigo 7º-A é recente também, né? Não da mulher gestante, lactante e adotante. Temos algumas alterações recentes na legislação que são muito importantes.
E é isso, estou à disposição. Quando quiser, é só convidar e será um prazer estar aqui novamente. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, doutora Verônica. Obrigado também ao Fabrício, que esteve aqui nos ajudando nessa tarde. A doutora Camila, que está aqui, vocês não estão vendo, mas a doutora Camila está aqui também. Muito obrigado. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Em breve voltaremos. A semana que vem, pode ser que nós tenhamos uma pequena mudança no dia da apresentação do podcast. Nós estamos estudando isso ainda, mas pode ser que tenhamos novidades já para a semana que vem. Eu agradeço muitíssimo a sua audiência e, mais uma vez, falando sobre vida de advogado, semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado, um beijo e bom final de semana. Tchau, tchau.